Olá a todos, meu nome é Gil Menezes, eu sou engenheiro mecânico e estudante de mestrado na Universidade da Beira Interior, aqui em Covilhã, Portugal. Faço parte do Departamento de Engenharia Eletromecânica. Atualmente eu estudo robótica e sistema automatizado, IoT, e trabalho também com Smart Cities, cidades inteligentes. O tema dessa palestra vai ser a robótica aplicada na saúde. Primeiramente, eu gostaria de definir o que é robótica. A robótica é a área da ciência que estuda a ligação entre percepção e ação. Ou seja, na robótica vão ter diversos dispositivos, que são denominados sensores, que eles vão perceber o meio em que o dispositivo, o robô, no caso, vai estar inserido. E, através dessa percepção, ele vai realizar alguma atividade, tomar algum tipo de decisão, seja ele de maneira autônoma ou não. Pode ser utilizando um operador. O robô, ele é um dispositivo capaz de realizar alguma atividade como o ser humano faz. Ou seja, ele pode manipular, ele executa operações, ele ele faz o manuseio de peças, mas assim, ele não necessariamente ele precisa ser um humanoide, que é um robô parecido com um humano. Ele pode ser um robô de diversas formas, diversos tipos e empregues em diversas situações, em meios diferentes. O conceito de robótica ele é um pouco assim complexo de se definir com uma definição assim fechada, simples. Se a gente perguntar ao Joseph Engelbart, que foi um dos pioneiros da robótica industrial, a melhor definição que ele conseguiu dar foi: não consigo definir um robô, mas reconheço um quando vejo. Ou seja, robô é algo assim que é característico. Assim, quando para você descrever o que o robô pode fazer, é difícil, porque o robô pode ser emprego em diversas áreas, em diversas situações. Mas, assim, quando você vê um robô atuando, você percebe logo, é um robô. Por isso que ele quis dizer isso. Temos também a definição da Enciclopédia Britânica, que ele fala que qualquer máquina operada automaticamente ou não, que substitua o esforço humano, embora possa não se assemelhar a seres humanos, como a gente tinha dito anteriormente, na aparência ou desempenhar funções de maneira humana. Ou seja, ele pode fazer serviços que para o ser humano seria impossível fazer, como limpezas em dutos de petróleo, por exemplo. Não é uma atividade humana, mas assim, um robô pode facilmente fazer uma atividade desse tipo. Primeiro, assim, a gente poderia definir também o que não é um robô. Por exemplo, um dispositivo automatizado não pode ser considerado um robô. Por exemplo, não sei se vocês devem ter em casa um robô de cozinha, por exemplo. Eles não pode ser considerado um robô. Por quê? Porque ele não tem automaticidade necessária para isso. Ou seja, a gente só aperta um botão, ele faz um certo tipo de operação e pronto. Ele não, tecnicamente, pelo que a gente definiu anteriormente, ele não pode ser considerado um robô. Uma máquina de repetição de ciclo também não pode ser considerado um robô. Por quê? Porque a gente não consegue programar, pré-programar ela, por exemplo. A gente não consegue alterar, fazer com que ela faça a coisa de forma diferente com que ela já está pré-programada. Ela vem com a programação e a gente não consegue alterá-la. Então, por isso que um tipo desse não pode ser considerado um robô, como uma máquina de lavar pratos ou uma máquina de lavar roupa. Também uma máquina de processamento de dados, como um computador, um smartphone, também não pode ser considerado um robô. Por quê? Porque eles só trabalham de maneira que recebem uma informação, um input, processa e devolvem um output de forma digital.
Então, esse tipo de equipamentos também não podem ser considerados robô por essa definição. Segundo o Robot Institute of America, a gente pode ter uma definição mais formal sobre o que é a robótica, de maneira geral, que é um manipulador multifuncional, reprogramável, projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especializados por meio de vários movimentos programados para o desempenho de uma variedade de tarefas. Então, essa é o que a gente tem de mais atual na definição de robôs, e é a definição que a gente mais utiliza. Sendo que a gente pode ter robôs também, hoje em dia, de maneiras totalmente digitais. Quem nunca viu, quando vai entrar no site, diz: prova que você não é um robô, que você tem que clicar ali. Porque a gente pode fazer robôs que façam operações de maneira digitais, robôs autômatos, robôs que trabalham de forma sem necessidade de operação. Isso tudo em ambiente digital. Mas isso requer outro tipo de robótica, né? Robótica mais computacional. Temos também as aplicações. Como eu falei anteriormente, as aplicações da robótica são diversas. Vocês podem ter, por exemplo, aplicações na indústria, aplicações na agricultura, que hoje em dia é a área que eu me dedico a desenvolver. Eu desenvolvo robôs automáticos que conseguem trabalhar na colheita de pêssegos e peras, que são culturas muito cultivadas aqui na região aqui da Covilhã. Mas, assim, no geral, os robôs, eles têm aplicações em áreas onde um veículo ou um manipulador pode ser empregue. Ou seja, se a gente analisar na saúde, os robôs ele pode ser utilizado em transporte de alimentos, pode ser utilizado para realização para confecção de medicamentos, pode automatizar o serviço de farmácia e também pode ser utilizado como robôs, por exemplo, isso é mais no campo da medicina mesmo, nos robôs que fazem cirurgia, pode ser utilizado como órgãos artificiais, pode ser utilizados como membros artificiais também, e robôs de apoio, como cadeiras de rodas automatizadas que podem levar um paciente tetraplégico para dar a esse paciente algum tipo de movimento. Aqui eu trouxe o panorama histórico para a gente ter uma noção do quanto a robótica evoluiu em tão pouco tempo. Por exemplo, a gente tem aqui em 1816, a gente teve a inserção dos estetoscópios na medicina. Em 52, começou-se a empregar os termômetros, ou seja, os termômetros eram conhecidos desde o século XVII, mas para medir a temperatura humana, ele só foi utilizado a partir desse ano. Em 1880, torna-se possível medir a pressão arterial. Em 1895, é descoberto o raio-x. Em 27, surge o primeiro respirador artificial. É claro que isso também, pela nossa definição, esse tipo de máquina ainda não pode ser considerado um robô. Em 1945, é desenvolvida uma máquina, aquelas máquinas primórdias para diálise. Em 51, a primeira válvula cardíaca artificial é colocada à venda. Então, aí, só na década de 70, ou seja, há 50 anos atrás, é que a gente começa a aplicar na saúde os primeiros sistemas que podem ser considerados robóticos. Ou seja, surgem os primeiros sistemas de tomografia computadorizada. Em 77, a ressonância magnética é usada para escanear o corpo inteiro. Em 82,
é desenvolvido o primeiro coração artificial em 85. A robótica é utilizada, um robô, né, é utilizado para fazer um procedimento cirúrgico. Em 2013, um coração artificial 100% brasileiro é criado. Em 2008, um robô cirurgião chamado Da Vinci chega ao Brasil. Em 2010, é realizada a primeira cirurgia totalmente robótica da história, sem que o paciente tenha sido sequer tocado pelos médicos. Ou seja, num intervalo de tempo de 50 anos, podemos ver o quanto a robótica já avançou. Se a gente parar para analisar que a tendência é sempre esse avanço ser de forma mais rápida, se a gente conseguir extrapolar essa linha temporal para daqui a 50 anos, a gente vai ver que a tendência é que sejam utilizados robôs, cada vez mais sistemas, cada vez mais automatizados, em que requer o mínimo possível de utilização do ser humano, tanto para a gestão hospitalar, quanto para a realização de cirurgias, quanto para a fabricação de medicamentos. Então, a ideia é sempre tornar atividades que seriam complexas para o ser humano, tornar mais simples utilizando robôs que, de maneira geral, eles não se cansam, eles não perdem precisão à medida que vão realizando tarefas repetidas, tornando essas atividades mais seguras. O primeiro robô que eu queria apresentar para vocês é o Helpmate. Ele é um robô de apoio nos hospitais. Ele faz o apoio logístico, ou seja, ele transporta refeições, medicamentos, roupa suja. Qual a vantagem? E com isso, ele libera os auxiliares de enfermagens para tarefas mais diretamente relacionadas com os doentes. E essa tarefa de transporte e tudo mais é feita por ele. Esse tipo de robô, ele é parecido com o que eu trabalho atualmente. Ele pode ser totalmente automatizado, ou seja, não precisa de alguém estar lá controlando ele, nem com um joystick, nem de maneira remota. Ele consegue, dependendo da situação, ele consegue se deslocar pelos corredores, consegue chamar elevadores através de infravermelho, e consegue transportar medicamentos, né, de forma que o paciente receba os medicamentos de forma correta e o medicamento certo, né? Na dose certa, também no momento certo para ele tomar. Você consegue automatizar todo o sistema hospitalar com robôs dessa forma. Temos também os robôs RX, que são construídos pela empresa Merckson, em São Francisco, Califórnia, e eles são projetados para preparar receitas dos pacientes. Né? Que tipo de receitas? Receitas de forma sólida, pílulas, comprimidos e etc. Esse robô é desenvolvido excepcionalmente para isso. Ele, diferentemente do anterior, ele é controlado por computador. Ou seja, o ser humano programa, diz o que é para ser feito, e ele vai e executa. O anterior, como ele é autônomo, ele tem uma série de sensores que vão perceber o ambiente e ele próprio tomará suas próprias decisões. Não é necessário que alguém esteja lá manipulando ele a todo tempo. Então, esse robô, o RX, né, ele vai fazer a confecção dos medicamentos e vai imprimir um código de barra igual ao código de barra que está no pulso do paciente, de maneira que diminua a quantidade de erros de medicamentos trocados, etc. Temos também o robô AHC, que é um robô muito parecido com o anterior também, só que ele trabalha com medicamentos na forma líquida, ou seja, gotas, seringas e etc. Ele vai fazer a preparação de medicamentos líquidos.
Mas assim, ele também é controlado por computador, ele opera de forma bastante semelhante ao anterior, não tendo em si nenhuma forma de controle autônomo dele, de forma nenhuma ele é autônomo. A gente tem também o robô IntelliFuel. Intel vem de inteligência e fio também de preenchimento, ou seja, ele vai atuar da mesma forma que os anteriores. Ele é feito pela empresa For Health Technologies e prepara a receita, né, de medicamentos injetáveis, seringas e soros, etc. Esse tipo de medicação. Já agora vamos ver outros tipos de robôs empregos na saúde. O primeiro deles é o robô cadeira de roda. É claro que não é todo tipo de cadeira de roda que a gente vai considerar um robô. Esse robô especificamente, ele é bastante interessante porque eles conseguem captar, no caso, né, o Weasley, ele consegue captar, ele consegue se movimentar de acordo com o movimento ocular do utilizador. Ou seja, ele registra o eletrooculograma, que são sinais elétricos que são utilizados quando a gente movimenta o globo ocular. E, de acordo com esse movimento do globo ocular, a gente consegue programar o robô para fazer determinados tipos de operações, como andar, parar, virar à direita, virar à esquerda. E é um robô bastante interessante. E dessa forma, ele não é autônomo, né? Ele precisa de um utilizador, mas ele garante movimentos a um paciente tetraplégico, por exemplo, que só consegue mover a cabeça, ou até mais também, né? Mas é basicamente isso. Temos também os robôs membros artificiais. Da mesma forma, não serão todos que serão considerados robôs, mas alguns dispositivos, como desenvolvido como Edinburgh Modular Arm System, EDMS, eles usam dispositivos robóticos, sensores, atuadores, rótulas, para criar esses membros artificiais, para tornar o movimento dessas peças mais fluido, mais natural. É claro que também eles são revestidos com tecidos e materiais específicos, com que eles se pareçam muito com os órgãos naturais, né? E se assemelham muito a braços e pernas. Os membros eles podem ser tanto superiores como inferiores, tendo em conta que os membros inferiores eles necessitam de um algoritmo diferente para garantir o equilíbrio do utilizador. Então, eles têm que ser programados de maneira diferente para que o utilizador não venha a se acidentar. O BCI é o Brain Computer Interface. Esse chip seria um chip de controle que seria implantado no córtex motor do cérebro, que é a zona responsável pela movimentação voluntária. Pela movimentação voluntária do utilizador, ele pode ser integrado aos membros artificiais para fazer também o controle através desses impulsos. Ou seja, o paciente,
ativa certas áreas do cérebro com a movimentação, né, desejo se movimentar, e o órgão e o membro artificial vai captar esses impulsos e vai fazer o movimento. Isso também já é possível. Esses chips são bastante pequenos, 4 milímetros quadrados. Aqui tem uma comparação do chip com uma moeda de 1 cêntimo, acho que é uma moeda daqui europeia, 1 cêntimo. E pode-se ver que ele é bastante pequeno também, mas assim, tem um grande poder de processamento. Temos também os robôs órgãos artificiais. Esses robôs, dessa maneira, já são de caráter autônomo, né? Eles não precisam de um operador para estar lá fazendo sua função. Eles garantem o bom funcionamento do sistema. Temos pulmões, corações, rins artificiais, hoje em dia já bem desenvolvidos, podendo ser utilizados intracorpóreo, ou seja, dentro do corpo, como esse coração artificial que está sendo mostrado aqui, como órgãos externos, que são extracorpóreos, como uma máquina de hemodiálise e um pulmão artificial. Ficou muito em voga hoje em dia, né, por conta do Covid. A gente viu alguns pacientes que precisaram utilizar esse tipo de equipamento, pode ser considerado um robô também, pois ele faz sua atividade, pode ser pré-programado. E só que a sua atividade principal, por exemplo, na máquina de diálise, é filtrar o rim. O ser humano assim, não consegue participar do processo, né? O operador não participa do processo. Ele já tem inteligência artificial, já tem uma pré-programação para fazer a filtragem, as trocas gasosas da maneira correta, de acordo com aquele sensoriamento que ele tem. Já na parte dos robôs cirurgiões, a gente tem o principal deles, que é o robô Da Vinci. Os robôs cirurgiões, eles são empregos hoje na medicina, pois eles possuem um sistema de precisão muito alta. Um médico consegue controlar ele de maneira que o procedimento seja o mínimo invasivo no corpo humano. Então, suas ferramentas, né, de sutura, o que vai ser introduzido no paciente, ele é muito pequeno, ele consegue fazer movimentos bastante restritos, no caso, se um médico fosse utilizar, ele vai ter que fazer uma abertura muito maior, pois teria que introduzir a mão do médico lá. E ele não precisa de tanto espaço para fazer esse tipo de incisão nos pacientes. E o médico pode ver tudo que está sendo feito pela cirurgia através de uma tela 3D de alta resolução, ligada a uma câmera que vai no próprio robô também. Então, o Da Vinci, ele tem um sistema de filtros, onde ele percebe o tremor natural da mão do médico, consegue filtrar para não reproduzir aquele tipo de tremor. E com isso, ele consegue perceber o que realmente é para ser um movimento e o que é um simples deslize ou tremor da mão do médico. Isso com a precisão da ordem dos décimos de milímetro. Então, o médico ele pode estar operando numa cabine, no robô Da Vinci, onde seus braços eles ficam em posições ergonômicas, ou seja, ele não cansa o tempo durante a cirurgia. Sabemos que a cirurgia pode durar muito tempo. E
E com isso, com o passar desse tempo, o cirurgião pode ir cansando e perdendo precisão na hora de fazer a cirurgia. E já nessa cabine, né, ele pode ver a imagem 3D que o robô está filmando e fazer a sua manipulação de forma que ele canse o mínimo possível. Então, nesse caso, o robô é operado de maneira remota. É possível fazer ampliação da imagem, o que garante uma melhoria para o cirurgião, né? Que na vida real ele não vai ter, fica mais difícil ampliar tantas vezes como um robô é possível ampliar de forma digital. O robô cirurgião ele nunca se cansa, ele pode trabalhar por horas e horas e não vai causar nenhum problema nele. Entretanto, os custos deles são bastante elevados. Eles custam, em geral, 1,5 bilhões de dólares, em média. Esse robô da Vinci foi um dos primeiros a ser desenvolvido nesse tipo. Temos também um robô bastante semelhante ao da Vinci, que é o Zeus Robot Surgical System, que é construído pela empresa Douglas Boyd, de Maryland, nos Estados Unidos. Ele custa cerca de 750 mil dólares, mas ele é utilizado da mesma forma que o da Vinci, só que um pouco mais simples, não tem tanta complexidade. Existem também os sistemas Hermes, que é utilizado também em salas de cirurgias, só que esses sistemas são utilizados para comando de voz. Ou seja, a gente consegue fazer operações como levantar a mesa, ligar, desligar as luzes, ou atender uma chamada remota pelo telefone, por exemplo, para consulta de um especialista, ou o médico quer conversar quer ver quer ter a opinião de outro especialista, ele pode ligar, consultar no momento. Tudo isso utilizando o comando de voz. E esse comando de voz, ele foi integrado no robô Aesop. Ele foi integrado nesse robô. Esse robô também ele tem uma sonda também. E essa sonda, consegue ser operado de forma por comando de voz. E ele pode ser integrado também no sistema Da Vinci, por exemplo, que a gente vê nessa foto aqui. A gente vê o Da Vinci operando junto com o Aesop, ou seja, enquanto o Aesop usa a sonda para fazer a endoscopia, o Da Vinci realiza outro tipo de cirurgia, ou seja, eles podem ser utilizados em conjunto e dá esse poder também de comando de voz para a realização das cirurgias. Isso é bastante interessante também no campo da robótica. Bom, gente, aqui foi um breve panorama. É claro, assim, tem muitos outros robôs assim utilizados na saúde. Infelizmente, em 30 minutos é complicado de mostrar todos, mas assim dá para ter uma boa noção de como tem se desenvolvido a robótica na saúde, na utilização dos hospitais, para melhorar a gestão dos hospitais, melhorar a performance do cirurgião. Hoje em dia, é muito forte as pesquisas na área da automação. É possível que daqui a 50 anos, ou até menos, esses robôs sejam totalmente autômatos, e não vão necessitar
da operação do ser humano para basicamente quase nada. O que, às vezes, assim, o que dificulta mais a utilização desses robôs que já temos hoje é muito uma questão de legislação, mas quando esses sistemas forem se desenvolvendo, o erro robótico for ficando cada vez menor, a tendência é que haja mudança nas legislações e que esses robôs possam realizar as atividades até de grande complexidade e substituir o ser humano para isso também, né? Que vai assim, tem seus pontos negativos, mas a quantidade de pontos positivos é muito maior, pois assim quando a gente está tratando de vida humana, né? Quanto menor a possibilidade de erro, melhor será o sistema, né? Então é isso. Muito obrigado.